cenas de selvageria no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, lá em Cariacica, no Espírito Santo. E dessa vez vai ter punição. O Ministério Público pediu aí a punição da torcida do Flamengo, certo? E a gente vai falar muito aí sobre pesos e medidas diferentes nessa situação dessa confusão. Ontem foi uma tragédia no Espírito Santo, torcedores do Flamengo, vândalos, muito pior o que aconteceu ontem no Espírito Santo do que aconteceu em São Januário. Enquanto isso, a gente aguarda aí a situação da punição da justiça e vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. Ontem o Vasco fez um treinamento de reconhecimento do gramado lá no Tapetinho, lá no Engenhão, e a gente vai falar aqui sobre essa situação do potencial construtivo, porque ontem o prefeito da cidade maravilhosa, o Eduardo Paes, ele se manifestou sobre essa questão. Peço você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, Vasco da Gama e Fluminense. Na minha opinião, o Vasco é sim favorito para ganhar do Fluminense. E pode ser o jogo aí do divisor de águas do Vasco da Gama no campeonato. O Vasco vencendo, o Vasco volta totalmente aí para a competição. Hoje a gente vai ter jogos importantes aí, daquelas equipes que estão ali brigando com o Vasco para deixar a zona do rebaixamento. O Bahia joga hoje, o Santos também joga hoje, então é ficar com o secador ligado mais tarde. E o seguinte, o Vasco com uma indefinição ainda na escalação. Vasco, Léo Jardim, Robson Bambu, Maicon, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Serginho. Ontem a gente teve uma reviravolta porque o Peck estava treinando como titular e agora o Sebastião Ferreira aí barrou o Peck e o Vegete confirmado no ataque. Esse é o time do Vasco da Gama. Ali na posição do meio-campo, pode ser a estreia ali do Payet, também é outra indefinição. O Payet treinou como titular, mas tem aquela situação física. Aí o Serginho deixa a equipe do Vasco da Gama. Vamos falar aqui agora sobre essa situação do potencial construtivo, porque é o seguinte: ontem o prefeito Eduardo Paes ele simplesmente bateu o martelo, falou que se essa situação não for resolvida até setembro, ele vai levar lá para a Câmara dos Vereadores para que essa situação possa ser votada, né? Então, a gente aí com data para poder receber aí a situação do benefício da, daquilo que tangencia o potencial construtivo. Perfeito? Se até o final de setembro ele falou essa situação não sair, vai à Câmara dos Vereadores. E sabe o que acontece? Ontem a gente teve cenas de selvageria lá no Espírito Santo. E, pessoal, olha só como é que são as coisas, né? Olha a matéria que saiu no jornal Hoje do Espírito Santo. Confusão, pancadaria e até tiros marcam derrota do Flamengo no Kleber Andrade. A gente está aqui com algumas imagens para a gente poder colocar que são chocantes. Criança envolvida no tumulto, idosos, mulheres. Torcida do Flamengo, uma vergonha.
Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Olha só. Aí, meus amigos, o que que acontece? O Flamengo é reincidente nessa situação. Jogo aí contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Torcedor do Flamengo matou uma torcedora do Palmeiras. Último jogo no Engenhão. Botafogo e Flamengo. Torcedor do Flamengo fez uma algazarra. Ontem, essa situação envolvendo o jogo lá em Cariacica contra o Atlético Paranaense. Essa briga é deles brigando entre si. Eles têm que assistir o jogo numa jaula, eles brigando entre si. Foi com o torcedor do Atlético Paranaense, não. Entre eles. E aí, o que que acontece? Chega o Ministério Público, muitas pessoas falando aí, o Ministério Público, qual vai ser? O Ministério Público já pediu aí a punição da torcida do Flamengo desde aquela confusão da última partida contra o Botafogo. Vamos colocar aqui com fonte para que vocês possam ver. O Ministério Público pede punição da torcida do Botafogo e do Flamengo. Isso por conta do último jogo que teve aqui no Rio de Janeiro. Esse pedido de punição aconteceu no dia 6 de setembro de 2023. Agora, no começo do mês, há cerca de uma semana, mais ou menos, atrás. Aqui, como cidadão carioca, certo? Como cidadão brasileiro, a gente exige que a torcida do Flamengo seja punida. Vândalos, a gente não está aqui generalizando, mas bichos, são bichos, tem que assistir o jogo numa jaula, porque o que que acontece? Não há civilidade nenhuma, nenhuma. O Vasco foi punido lá em São Januário, certo? A gente pegou 4 jogos com portões fechados. Ó, é tão injusto que o Flamengo não tem estádio para poder jogar, certo? Aí vai interditar o Maracanã? Não vai interditar o Maracanã. Por que que não vai interditar o Maracanã? Porque o Fluminense também joga lá, certo? Vai interditar o Kleber Andrade? O que que adianta? O Flamengo joga lá uma vez ou outra. Aqui, até a punição é diferente. Uma vergonha deliberada. E a gente espera que o Ministério Público prenda esses vagabundos aí, torcedores do Flamengo, e a gente espera também que efetivamente haja essa punição, porque o pedido já foi feito já. Falta aí as autoridades, o Poder Judiciário, executar toda essa situação. O Ministério Público já pediu. Agradeço pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E o que está faltando aí é as nossas autoridades aplicar a lei igual para todos. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.